Valendo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Lembrando que o nosso canal do YouTube, partindo para o seu penúltimo episódio no ano de 2025. Apoio da Intelli, da Combitrans, da Morlan, da Grife Boutique, que garante também o nosso visual, do MC Group, da SRT, da Funerária Trito e também de Arcângelo Clínica Médica. Nosso convidado, meu querido amigo Aparecido Donizete Silva, Sidão, seja bem-vindo. Obrigado. E quanto tempo, O hein? homem marcou umas 2 vezes, na última hora pipocou. Mas hoje veio. Não, agora ficou mais fácil um pouquinho. Já diminuiu a quantidade de jogos, já tá tranquilo. Tudo tranquilo. Sidão, a gente tem muita história para contar, né? Em relação ao seu trabalho, mas porque eu tive a felicidade profissionalmente na condição de radialista acompanhar a sua história ao mesmo tempo, né? Eu até brinco com ele que na história vitoriosa do Futsal Show da Intelli, o único que participou de todas as finais fui eu como narrador. Verdade. É que o Sidão vai contar um tempinho que ficou em Garça, pouca coisa, 2 anos. Não, em Garça foi 1 ano só. 1 ano. Então, quer dizer, na verdade a vida dele é da Intelli, é só para eu ter um motivo para tirar um sarro para cima dele. 61 anos de idade, casado com a dona Cristina, 2 filhos, o Bruno e também a Marina. Ele nasceu em São Joaquim da Barra, numa fazenda. Conte para nós a sua origem da família, seu Libério e companhia. Pois é, Tarcísio. Para começar a dizer que a nossa amizade já faz um tempinho, né? Vai, bastante. Com certeza. Tarcísio, olha, cara, tá aí um dos orgulhos, tá? Porque nascer numa fazenda, nada de zona urbana, nada de área urbana, né? Eu nem imaginava que era futsal lá. Só que quis o destino que eu nasci numa colônia, na fazenda São Judas, né? Do Sr. Cláudio, da Dona Glaucia, que mora inclusive em Uberlândia, né? E curiosamente eu morava na colônia, nasci numa casa, porque eu não nasci nem em hospital não, nasci em casa. De parteira e tudo. Exatamente. Você não lembra o nome da sua parteira? Não lembro não. Então tá bom, a minha mãe ainda vai lembrar, mas eu não lembro não. E curiosamente, eu nasci atrás de um campo de futebol, né? Ah, é? Porque eu nasci no São Judas e é vizinha a Fazenda São Luís. Acabava a colônia, era um campo de futebol da fazenda. E quis o destino que você nascesse perto de um campo. Exato. Não sei se é coincidência das coisas da vida, mas... Fale da sua mãe e do seu pai e quantos irmãos? Nós somos eu o mais velho, né? Depois de mim é o Denilson, famoso... Servidor público, já aposentou? Exato, já aposentou. Da Prefeitura Municipal. Famoso Bulldog, né? Já Grande aposentou. Bulldog. Depois a Alessandra, que é a esposa do Carlinhos, serralheiro. E o Carlos Silva, que todo mundo conhece, que praticamente fica... Doutor Carlos Silva. Exatamente. Querido amigo Carlão. Só que assim, né? Nas fazendas na época, nasceu só eu e o Denilson. Os dois que nasceram em fazenda? Os outros já nasceram na cidade. Em Uberlândia, né? Então já foi uma mudança assim para eles diferente da nossa. Eu estudei ainda na fazenda, se eu não me engano, eu estudei 1ª, 2ª, 3ª série naquela época, se chamava. Você veio para a cidade com 10 anos. Não, foi normalmente assim. Entrava com 7. Né? Isso, era 7. Você não repetiu de ano, não? Era 7, 8, 9 e 10 os 4 primeiros anos, né? Não, nunca repeti. Tô brincando. Não, nunca repeti. Só que, eu ia fazer as contas. Mas olha só, 1º, 2º, 3º foi na fazenda. Sim. Eu sou daquela época lá que era uma professora só, ela chamava, se não me engano, Dona Cida também, Cidinha, coisa assim. Ela saía de Morro Agudo para dar aula na fazenda. Eu sou da época que fazia coisa errada, ficar de castigo em cima do milho, tio. Não era essa brincadeirinha que é hoje não, que a criançada faz, deita e rola e... E o seu Libério trabalhava Então, meu pai, na época, ele era basicamente tratorista, né? Tratorista na própria fazenda. Na própria fazenda. A minha mãe trabalhava na sede da fazenda, ajudava a cuidar da sede da fazenda, da família Junqueira também ali, né? Suaroldo. E meu pai era praticamente tratorista, eventualmente motorista de caminhão, coisas assim já na fazenda. Quando o seu pai veio para a cidade, eu imagino que ele começou a ser motorista. Não, deu sequência, mas foi aqui assim, Tarcísio, na época, o Suaroldo comprou um sítio do lado de Franca, onde ali hoje é o aeroporto, mais ou menos ali. Sim. E convidou meu pai para que meu pai fosse para lá. Eu tinha acho que 8 anos nessa época aí. E meu pai aceitou e fomos para lá.
Aí eu fui estudar em Patrocínio Paulista. Eu lembro que eu saía de cedinho de casa, andava uma estrada bem longa a pé, ia para a beira da estrada, pegava ônibus, ia até Patrocínio, estudava, depois voltava, passava o resto do E dia. aquele trecho, a altitude é forte ali. Muito, muito, muito. Ali era frio, Frio. é uma região fria. Mas só que ali, meu pai também foi fazer a mesma função, que era de tratorista, essas coisas, caminho motorista. Mas logo na sequência ele teve uma proposta para vir para São Joaquim da Barra. Aí já mudou bastante, porque ele parou de trabalhar na roça para trabalhar na cidade. E em São Joaquim também, eu morava ali mais ou menos ali na Lapa, bem perto ali daquele mercado novo que tem ali, uma concessionária da Volks que tinha ali, bem ali por perto. E foi ali onde eu comecei a conhecer o futsal. Aonde é o teatro hoje, você sabe onde é o teatro ali, né? Antigamente ali era um parquinho, tipo um e-mail, um parquinho. E ali eu comecei a jogar um pouquinho, bater bola, brincar. E curiosamente, um pouquinho para baixo tinha um campinho, um gramadinho, surgiu, sei lá, eu acho que isso faz parte do que está no sangue, né? Eu com 9 para 10 anos fiz um timinho. Eu fiz um timinho. Você montou um time? Eu lembro que o time chamava Passat. Cada um comprou uma camisetinha da Hering vermelha. Meu pai foi lá e fez um distintivo igual do Palmeiras, mais ou menos. Sim. Como o time chamava Passat, era um Palmeiras com o símbolo, a camisa era vermelha com o símbolo branco e verde. Eu lembro até hoje. E cada um tinha a sua camisetinha. E aí, onde a gente brincava era nesse parquinho. Quer dizer que, é claro, quem conhece o Sidão como treinador, ele teve uma pequena história também como jogador, né, Sidão? Ah, sim, mas aí foi logo que eu mudei para Orlândia. Então, lá de São Joaquim, aí sim você veio para Isso, aí Orlândia. meu pai já arrumou emprego na Comove. Ah, eu lembro do seu pai a partir de funcionário da Comove. Ele já arrumou emprego na Comove, foi coisa muito passageira em São Joaquim. Nós já viemos, ele veio para a Comove, e eu fui morar ali, aonde é o Recanto Mineiro, que chama ali hoje, em frente onde o seu Dejanir, Avenida 7. E onde o Dalton morou. Perfeito. Que tinha o armazém do seu Dejanir, que posteriormente eu fui trabalhar com ele ali, inclusive. E meu pai já veio trabalhar, aí não saía da piscina pública, né? E as coisas foram, sabe? Aí, quando que eu fui jogar? Eu morava do lado do Virgilião, né? Exato. Aí tinha associação naquela época, ia para a escola, quando não estava na escola, estava onde? Jogando. Ou na piscina pública ou no Virgilião vendo o treino da associação. Aí comecei a gostar, a viver aquilo ali. Agora, você chegou a trabalhar em que empresa aqui em Orlândia? Além do armazém do tio Dejanir? Curiosamente, ó, eu vou, se eu não me engano, por morar na região ali, ainda com 10 aninhos para 11 ali, eu já comecei a ajudar em casa. Do tio Dejanir, eu ia lá, fazia uma coisinha ou outra, mas eu não trabalhei ali ainda no começo. O primeiro trabalho meu com registro em carteira, inclusive, por coincidência, é o Orlândia Rádio Clube. Ah, no RC? Exato. Mas trabalava onde lá? Fazia cobrança? Office boy. O Atos já estava lá na época, São Antônio Martins. Fazia de tudo um pouquinho. Eu ia na escola um período e no outro período eu ia para lá. Era muito comum isso naquela época, trabalhar meio período e frequentar a própria forma de ajudar escola. Em casa. E era bom, cara. Eu gostei de viver essa situação aí. Agora, em algum momento apareceu o italiano, Vincenzo Antônio Spedicato, que sem dúvida faz parte da sua vida, assim como você. Ele sempre reconhece a importância que você teve dentro do sonho dele de acreditar no futsal. Quando, em que situação você conheceu o Vincenzo? Eu estava nessa fase aí de um trabalhinho aqui, outro ali, tentava jogar bola na associação. Em dado momento fui jogar bola com o falecido Livino, que faleceu agora esses dias na Comove. Então era aquela coisa de criança normal, só que sempre trabalhando. Trabalhei na banca do Sualipe, na banca do jornal, na rodoviária. Estou só contando aqui para te contar o quê? Você me perguntou do Vincenzo, e em um dado momento, nessa busca por trabalho, eu fui ser office boy no CREL. Clube Recreativo de Esporte de Orlândia. Para quem é mais novo, onde está hoje o Supermercado Paulista. Isso, Tarcísio. Aí lá, acredito eu que com 14 para 15 anos, mais ou menos isso. Office boy, a secretária do CREL na época era a Maúca, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Renato já trabalhava lá.
Renato Cadelca. E era o mesmo esquema. Trabalhava um período, no outro ia para a escola. Aí quando atingi uma certa idade eu comecei a trabalhar à noite. E na época, o Vicenzo, recém-chegado da Itália, aí esse trâmite é ele que lembra mais do que eu, inclusive, claro, ele se tornou presidente do CREO. Com os famosos torneios do CREO. Exato. Futsal. E esses torneios do CREO, eu acredito que foi assim, para mim, eu acho que foi o divisor para gostar de vez. Por quê? Porque eu trabalhava no CREO, aí tinha os torneios, a arbitragem normalmente era um pessoal, ou era o pessoal daqui, uma dupla daqui, ou era de Ribeirão Preto, eventualmente. Tinha até um pessoal de Batatais que também na época vinha. Você até também já narrava na época, né? Uhum. E eu fazia mesário. Eu fazia Isso eu lembro súmula. bem também. Eu fazia súmula. Ou seja, você vai apegando e começa a gostar daquilo, né? Um jogo totalmente diferente, uma quadra diminuta, né? Era o futebol de salão. Exato, era bem isso. Era bem diferente. Não tem nada a ver com o jogo de hoje. Mas a paixão foi aflorando, né? Aí você vai gostando, vai apegando. E na mesma época, o Vicente já tinha os funcionários que jogavam. Ele tinha esse costume, né? Eu lembro Nildo da Rocha, os outros todos, não, o próprio eu lembro para trás. Eu lembro quando o goleiro Walter Buticão, o César jogava, o Carneirinho jogava, sabe? Eu ainda fazia súmula e ajudava a organizar o campeonato. Aí depois disso, aí coisa de 2 anos ali, eu trabalhando no clube ainda, eu fiz um teste na época, banco auxiliar, não sei se você lembra. Lembro. E eu passei nesse teste. Aí eu saí dali e fui trabalhar no banco. Mas passou ali coisa de 1 ano, aí diminuiu essa busca por quadra, diminuiu. Esse ano diminuiu um pouquinho. O que mudava só que naquela época o pessoal gostava muito de bater uma bolinha. Então o pessoal do banco que trabalhava no banco gostava de bater bola na Morlan. Onde tinha uma quadrinha a gente se reunia e batia uma bolinha. Só que passou 1 ano mais ou menos naquela época lá, o banco estava falindo. Aí a gerência nos chamou, falou, ó, nós vamos comunicar a vocês e vamos começar pelos solteiros, né, para não prejudicar quem é casado. Então vocês ficam livres para poder já começar a buscar, né? E aí quis o destino que eu fui para onde dali. Eu conheci o Vicenzo no CREO, já tinha aquela coisa da empatia, da coisa de gostar do futsal. Às segundas-feiras a gente ia bater bola lá com o pessoal ali. E eu fui para a Intel. Na época eu fui para a Intel e Quantos anos você tinha quando foi para a Intel? Rapaz, Tarcísio, eu acredito eu que com 17 anos, por aí. Eu precisava até olhar minha carteira, porque foi nessa época. E a gente pode concluir que o seu crescimento acompanhou o crescimento da ideia do Vincenzo em termos de futsal. Exato. Desde esses torneios do CREO, aí nós tivemos as famosas participações de Orlândia na Taça IPTV. Então, mas aí já vem depois. Exatamente. Aí tem um pulinho aí que aconteceu o quê? Quando eu fui para a Intel, eu fui trabalhar... Como eu tinha saído do banco, eu fui para a Intel para trabalhar no financeiro, cujo chefe era o Roberto Tinazzi. Tem funcionário até hoje lá, que está no setor lá, o Flaviano, por exemplo, está até hoje lá. E eu fui para o financeiro. E a Intel continuou nessa transição. Foi quando apareceu a primeira Taça IPTV, em que o Vicenzo, junto com o Sr. Nelson Faria, mais um grupinho da região, foram criaram a os ideia. Criadores da ideia. Tá bom. Nesse meio tempo, esses torneios de associação e CREO, antes de ter a Taça IPTV, um dia ele me chamou e falou assim, mesmo jeitão de sempre, filho, você vai cuidar do time para mim. Vicenzo, estou com 18 anos, cuidar de time, que jeito, entre 18 e 20. Como assim? Eu tinha parado de jogar, eu não quis mais continuar jogando. Você gosta, você ama isso, aquela história, cuida porque você vai se dar bem. Falei, não, tá bom, não tem problema nenhum. Mas, e meu trabalho, não vai atrapalhar? Lembra até hoje, Tarcísio, como se fosse hoje. Filho, garanto que não. Pode vir que vai dar, pode ir que vai dar certo. E aí, Tarcísio, curiosamente, naquela época já, tanto eu quanto ele, a gente tinha uma coisa que funcionou durante toda a história da Intel, que era buscar o objetivo traçado naquele momento. Naquele momento, era Taça IPTV. Não,
Primeiro foi ganhar os torneios do CREL Sim, e da associação. da associação. Exato. E aí a Taça EPTV. Aí estava em iniciação essa Taça EPTV. Só que antes disso, teve um torneio no CREL, que foi na férias de janeiro, e o da associação foi na férias de julho. Antes de começar a Taça EPTV, que foi no ano seguinte. Tá bom, fui montar o time. O que eu fiz na época? Tinha bons jogadores dentro da empresa. Eu não sei, é coisa divina isso, é coisa de dom, acredito eu. Eu, sabiamente, peguei os que eram os melhores do CREL, que trabalhavam no Cominde, que era Nicolau, Natal, tinha um que era o Cominde, é o antigo banco, você vai lembrar. Levei para a Inter para trabalhar. Criou a força. Exato. Fiz um time juvenil na época, que tinha o seu Valdeci Trombeta, O D, grande e D. entre outros. Ou seja, resultado final, campeão e vice. Os Perfeito. dois times chegaram na final. Na semifinal, um derrotou a antiga Comove, que era uma seleção da época, e o outro derrotou a Autoescola Volante, que era o time que ganhava tudo na época do Zé Eugênio. Perfeito. Na semifinal e na final, Os dois. esse italiano, você vai ficar no time adulto. No time adulto. Não, agora eu vou para arquibancada, e você estava narrando. Eu vou para arquibancada Eu lembro, e eles que se virem. Foi algo assim que marca também. Agora, eu acho que tudo isso, Aí né, depois veio a IPTV. é a questão da IPTV e depois a ideia da primeira competição da Federação Sim. Paulista, para a gente adiantar Sim. o cronograma. É, Ciro. porque logo na sequência, no mesmo ano, teve o da associação, nós ganhamos, a final foi igual, Sim, mesmo histórico. Aí veio a questão de montar o time para a IPTV. Tarcísio, assim, foi tudo muito junto. IPTV e Paulista do Interior. Foi tudo muito assim, já em quer sequência. dizer, a competição federada, que foi a primeira, Paulista é do o Interior. Campeonato Paulista do Interior, Então, em que naturalmente não participavam os grandes times da capital. Perfeito. Naquela época era assim, ó. Primeiro semestre, enquanto nós jogávamos aqui o Paulista do Interior, na capital se jogava o Metropolitano. Campeonato E aí Metropolitano. tinha eu não lembro os critérios de classificação, mas quem tivesse uma colocação Sim. melhor jogava depois. Na época tinha a chamada Série Ouro, Série Prata e Série Bronze. Nós fizemos esse trajeto. Sim. Nós começamos na bronze, para prata, depois para ouro. Isso em que ano? 83, 82. O título paulista do interior, eu me recordo ter narrado um em Luiz Antônio. 2001. 2001. Não, nós ganhamos o interior antes. Interior, onde foi que eu não me recordo? O interior que nós ganhamos primeiro foi em Campinas. Ah, aquele de Campinas. Então, mas aí foi assim, ó. Do ginásio... Tênis Clube. Tênis Clube, exatamente. Porque foi assim, nós tínhamos esse costume. Qual que é o objetivo inicial? Era ganhar o torneio do CREL. Então nós montamos a equipe para ganhar o torneio do CREL. Depois do CREL, qual que era o objetivo? A IPTV. Uhum. Que aí veio 84, mais ou menos 84, foi que nós perdemos a primeira IPTV para Serrana, em Franca, e depois na segunda IPTV nós ganhamos em Ribeirão Preto. Foi que no ano, o que eu fiz? Como eu já estava tribulando demais, eu trouxe o Dengo de Garapava e mais alguns jogadores, algumas pessoas de lá para somar, e eu ficava organizando tudo. Eu organizava tudo. E nós ganhamos a primeira IPTV. Na sequência, teve a segunda IPTV e também vinha aquela história com Serrana. Tá, Um os ano episódios ganha, todos. sim. Só que eu não lembro mais assim. Agora, Cido, para a gente poder avançar no interior, a IPTV, Então. vamos dizer que é de domínio público, a gente sabe, futsal do interior, e aí chegou no momento, eu recordo bem, que foi o momento em que foram trazidos jogadores lá do São Paulo. Não. Paulo e tal. Mas, Não, isso aí já foi bem depois. eu sei, mas o nosso trajeto no Teve, interior, teve. quanto foi nesse sentido? Antes disso aí, Tarcísio, lá nessa fase de 80, da década de 80, foi quando nós ganhamos o primeiro interior. Uhum. Eu não lembro mais o motivo, eu sei que eu saí da Intel por algum motivo. Não lembro se eu tive alguma outra proposta de trabalho, e não foi para futebol não, eu não lembro bem. Aí se manteve o time, e a final foi de 87, 88, foi o primeiro Paulista do Interior, em que a final foi em Campinas. Perfeito. Tá? Daí, a Intel teve uma paralisação. Ah, tem, agora... Aí ficou uma lacuna ali mais ou menos de 88, 89 até 95, quando eu tinha afastado um pouco dessa época aí, eu fiz outras coisas na vida nessa época. Em 95, você vai lembrar bem, o Marquinho Caruso, que era nosso Sim. amigo pessoal do CREL,
assumiu a Secretaria de Esportes. E ele queria fazer o time de futsal. Ele foi procurar o Vicenzo, eu não fui junto, ele foi procurar o Vicenzo com a ideia do Vicenzo voltar a participar. O Vicenzo falou, não, prontamente, falou, não, eu quero sim, mas eu quero que o Sidão monte o time. Eu estava afastado, eu estava fora. Aí, nós montamos aquele time esse ano, para ganhar a EPTV, só para jogar a EPTV, não teve nem federação, nem nada. Foi quando, na final, foi aquela final lá de Sertãozinho, Sim. que teve aquele monte de poeira, aquele monte de pênalti que o D bateu, em que o pessoal de Uberaba jogava para nós e mais os nossos, e o Pitangueiras era um pessoal de Uberaba também. Tudo bem, parou ali, só fez isso e parou ali. Em 2000, nós fizemos de novo o time, chegamos na semi, a semi foi lá na Cava do Bosque, eu lembro que o treinador eu trouxe o Adirley, lá de Bebedouro, estava numa fase muito boa naquela época com o Bebedouro, e nós perdemos a semifinal para o Altinópolis, não sei se você vai lembrar que nós erramos quem fez o gol deles foi aquele baixinho do Nordeste lá, um que era bom para danar, não vou lembrar o nome dele agora. E faltando um tempinho para terminar o jogo, coisa de segundos ou minutos, tivemos um tiro livre, uma falta bem próximo da área. Eu estava sentado lá naquela parte de cima do vestiário, onde vai para o vestiário até, e nós tínhamos na época o Nildo, o Cleitinho estava jogando, o Cavatão, um monte de gente jogando. E era tipo um tiro livre, um pênalti, algo parecido. Aí o Adirley escolheu o Baiano para bater essa falta. O Baiano chutou a bola lá no portão perdemos a semifinal e ficamos fora da final. E depois eu não sei mais assim certinho como é que foi, eu aproximei de novo do Vicenzo e convenci ele de fazer um time para, em 2001, a gente voltar para a federação. Então aí nós chegamos no futsal profissional, aí 2001. Exatamente. Para que a gente não perca a sequência, aí chegaram esses reforços. Não, Onde é que chegou ainda antes não foi disso? esse grupo. Mas na sequência, quem veio depois? Isso. Aí foi assim, ó. Em 2001, o objetivo qual era? Paulista do Interior. Paulista do Interior. Né? O que eu fiz? O Reio de São João da Boa Vista tinha uma base, que era Alê, Paulo, Carlinho Pretim, o Pula, e o pivô não vou lembrar, não era o Beto. O Beto eu achei ele de Luiz Antônio. Trouxe uma base de lá. O Luiz Antônio tinha os melhores do interior, que era Rogério, Poto, Massami, Gaspar, era uma seleção do interior. Tudo bem, Paulista do Interior e Itaça-IPTV. Objetivo, Paulista do Interior aquele ano já. A IPTV com esse time já era uma realidade, já era para disputar para ganhar. Aí na final do Paulista do Interior foi nós e o Luiz Antônio. A Luiz Antônio com a melhor campanha. Nós jogamos aqui primeiro. Os caras super favoritos, né? Só que nós fizemos 4-0 no primeiro tempo. Não sei se você vai lembrar disso. Fizeram 4-0. Eles tentaram reagir ainda na época, mas não conseguiu. Ganhamos o jogo de 4-3. Jogo da volta, lá em Luiz Antônio. Eles prepararam uma festa na cidade, tinha dirigente da federação ali, churrasco pronto. E quis o destino que o empate era nosso pela vitória aqui, né? E o jogo foi a 1000 por hora. Briga no intervalo do jogo entre as torcidas, com policiamento, virou uma loucura, né? Só que o nosso time, assim, tinha alguns caras muito cascudo, né? Tinha Serginho na época, o Nildo começando, o Aderaldo começando, o Rogério Mineiro, que era um puta de um goleiro, tinha o tal do Osman, que você conheceu e lembra bem. Pivôzão. Naca. E o que nós fizemos? Conseguimos empatar lá dentro, de 4-4, e foi o segundo título do interior, mas foi assim um que deslanchou quase tudo. Porque foi o primeiro ano, eu fiz uma aposta naquilo. Quando eu cheguei para o Vicenzo, falei, Vicenzo, eu quero montar pela primeira vez um time que vai treinar em período integral. Aí eu consegui lá no Virgilhão, com o Eripão na época, que os caras morassem na arquibancada. Alimentação, a gente contratou uma cozinheira para fazer a comida lá. Começou a treinar 2 períodos, quer dizer, eu apostei tudo ali. E quando eu apostei nisso, inclusive, eu lembro que a minha ideia na época era trazer um outro treinador. O Vicenzo não deixou, foi não dessa vez, não. Agora, Cido, formada essa estrutura que passou a ser profissional, a questão do título paulista, a competição. Isso.
Quando foi o primeiro título? Explique isso, rememore para nós, o título paulista, aí que foi realmente o grande título da fase profissional da Intel inicial. Esse título do interior que fez a gente começar a crescer, Tarcísio, começar a pegar confiança e mais gosto ainda. Então nós começamos, para o pessoal entender bem, pensar na cidade primeiro, na época, depois a IPTV, depois o interior de São Paulo, depois a ideia já era buscar o estadual. Aí já veio a ideia de buscar o estadual. E esse elenco, essa base que eu trouxe do Rei, ela permaneceu durante um bom tempo. E a gente foi agregando ali boas peças. Então, para chegar ao título estadual, aí veio o Pula, veio o Beto, pivôzão que você gostava muito, e entre outras peças, né? Só que a base sempre foi essa de 2001 ali, é o que começaram. E ali, e fizemos uma campanha belíssima, uma campanha assim, praticamente perfeita. Tanto é que nós fomos a melhor campanha e trouxemos a final para Orlândia. Contra o Palmeiras, na época, que era o melhor time do Brasil, praticamente. Eles não brigavam pelo título da Liga, porque eles não jogavam a Liga, mas o time tinha ganho tudo naquele ano. Era Pezão, Marinho, Ricardinho, Ricardinho que é técnico do Magnus hoje. Cara, os caras tinham uma seleção. O Flávio Moura, que era um pivô depois do Carlos Barbosa, que depois passou por aqui também junto com o irmão dele. E aí, num jogo lá do Beto, principalmente, todo o elenco foi muito bem. Tínhamos famosa no Geodésico de Osasco. Exato. Memorável final. Tínhamos um goleiro excepcional, que era o Alê. O Pula também aquele ano, passou aquele ano ali e ajudou muito. E, curiosamente, o jogo não era para ser lá. O jogo é onde hoje joga o vôlei. Sim. Era para ser lá. Aí o famoso Buzina, supervisor do Palmeiras, cheio de malandragem, levou o jogo para o Geodésio, com a intenção de pressionar. Só que o nosso time era muito forte. Muito forte, assim. E também era frio. Agora, esse título do Paulista, vamos já avançar para o projeto Liga Nacional. Exato, ele trouxe. Quando é que foi a primeira liga que nós disputamos? Que é o Campeonato Brasileiro. Esse título nos trouxe a Liga. A Liga. Qual foi o primeiro ano que nós disputamos? Foi o ano seguinte. 2004, 2003. 2003, exato. Por quê? O que aconteceu, Tarcísio? Não, minto, 2004. 2003 foi o título paulista. Aí aconteceu o quê? Terminado o campeonato, nosso time numa ascensão, todos os aspectos, estrutura, organização, torcida, tudo, imprensa, todo mundo fazia parte do contexto. O sistema de franquia, que a Liga era e é até hoje. Explica aí pro amigo que está nos acompanhando esse sistema de franquia. A Intel, quando participou da Liga, da primeira, ela não tinha ainda franquia. Qual foi a empresa de material esportivo então, que... Na época a Penalty. Foi a Penalty. A Penalty tinha 2 franquias. E ela sempre tinha o costume de pegar um time ali que aparecia. Tanto é que ela ficou um tempinho aqui e o Moarama, na mesma época. E nos convidou, através da federação, que também tinha parceria, nos convidaram. Eu lembro até hoje que a reunião foi lá na sede deles, no escritório, lá no Cambuci, na época. O Vicente queria que eu fosse de helicóptero, não fui. Junto? Não, vai de helicóptero você, eu vou de carro, não vou nada. E agora, eu acho interessante isso tudo, você vê. Nós disputamos a Primeira Liga 2004 e o título, que tão sonhado o título, foi 2012. Exato. Olha o e tempo. É importante a gente sentir que ia bem, beliscava um paulista, fazia bem, só que faltava o título. Até que um dia o italiano embirrou de vez. Eu quero ser campeão nacional, assim, da Liga Nacional. Vinha um crescimento, só que quando nós nos organizávamos para poder ganhar a cidade, o interior... nós tínhamos a força suficiente, até em questão de investimento. Aí nós sempre fizemos boas campanhas. Nós nunca ficamos sem classificar para os playoffs, para fases decisivas. Não, sempre estava ali, mas sempre faltava algo mais. Até que chegou em 2011, nós fizemos a final contra o Santos. Isso, fizemos a final contra o Santos. Me lembro bem. O jogo de lá foi horrível, jogamos nada. E no jogo da volta, nós tínhamos um bom time já. Eu lembro que o time tinha, inclusive o Marlon, que estava no Corinthians agora ainda, que estava na seleção, estava conosco. Tinha bons jogadores, Darlan começando, tinha Leandro Caires, o time era bom. Nós tínhamos vários bons jogadores. Mas o time dos caras era a base da seleção.
Falcão, Valdir, Gé, todo mundo lá. Perdemos lá mal, jogo da volta aqui, vantagem do empate deles, para todo mundo do meio salonista, Santos favorito. Só que esqueceram de avisar nós, né? E o nosso time não era bobo, o nosso time era muito. E eu montava um sistema que o meu time jogava muito para frente. Atacava, independente de quem era o adversário, nosso time atacava. Eles tomaram um totó aqui, né? Aí foi para prorrogação, tentaram de todas as maneiras, nós ganhamos na prorrogação também. Lembro de uma cena até hoje que o seu Falcão estava lá no fundo da quadra, sentado na trave assim, ó, querendo acreditar o que aconteceu, né? Eles levaram um sacode que eles não esperavam. Só que esse jogo foi um passo assim crucial para que a gente pudesse, para que o Vicenzo principalmente decidisse. Ó, agora o passo é a liga. Aí nós já tínhamos ido atrás do Gé, atrás de outro. Não contávamos com o Falcão ainda. Não tinha conversa Falcão. Aliás, o Falcão tinha disputado a liga anterior pelo Santos, não é isso? E aí o projeto acabou. O Santos foi campeão. Foi campeão. Lá no Santos, tudo tirou certo, foto com o Neymar, eu lembro certinho. O Neymar, aliás, estava acompanhando o jogo. Exato. E ele estava no auge. O Santos acabou com o time entre o Natal e o Ano Novo. É coisa de mau planejamento. Detalhe, acabou com o time de futsal e o feminino que tinha... A Marta? A Marta, né? A Marta a Marta. Era ou a Cristiane? Não, era a Marta. A Marta e a Cristiane junto. Então, esse momento é decisivo. Esse é 2012. Começamos com aquela ideia, já tinha um elenco, aí veio o chantilly do bolo. Exato. Falcão. E aí o que aconteceu? Olha como é que são as coisas, né, Tarcísio? Essa história que todo mundo deve lembrar. Não fomos nós que procuramos ele. E é verdade isso. Ele ligou primeiro para o Roberto, que era meu supervisor na época, colocou a situação, nós nem acreditamos, né? A princípio. É que, na verdade, ele ficou sem um contrato. Não, né? Ele não queria sair do Brasil. E não queria, naquele momento, sair do Brasil. Aí o que acontece? Todo mundo percebia que a nossa estrutura já era boa, e junto com ele nós trouxemos ainda mais vários jogadores, veio Davis na época, o próprio projeto estava negociado já. Ele se empolgou. Ele fez a proposta para nós, ele nos procurou e fez a proposta, porque como ele tinha o contrato com o Santos em vigência, o Santos tinha que pagar ele. Sim. Mais um ano. Então, ele não sentiria tanto no bolso a diferença. Ou seja, nós não pagamos alto, obviamente, né? O Vicente pagou alto por isso. Era o sonho que estava dele, você sabe como é que o que ele pensa quando ele quer. E montamos aquele elenco lá que acabou, começou uma história ali de 2011 até 2015. Extremamente vitoriosa. Magnífico. Agora, no começo, sempre há aquela desconfiança. O Sidão vai dar conta de conduzir um time de cobra criada? Pois é. Isso foi algo que impressiona. Não. E eu tive a oportunidade, uma vez, de entrevistar o Falcão, e ele me dizia que o Cido nos conquistava pela sua simplicidade, no sentido prático. Eu não mudei nada. Ouvia os jogadores, era simples e sabia unir o grupo. Acho que esse segredo foi importante, né? Não, foi sem dúvida, sem dúvida. Todos esses elencos que eu tive de 2011 até 2015, qualquer treinador que se metesse ali, que não tivesse o conhecimento e não soubesse conduzir, não levava. Porque era assim, embora seja um elenco de personalidades fantásticas, porque meus elencos de 2001 a 2015 era fantástico, você acompanhou basicamente tudo. Eu não tinha problema com o elenco. Só que quando aconteceu isso aí, eu lembro que antes de Falcão fazer a proposta, ficou aquela coisa, conversa, negocia ele e o Vicenzo, estava em casa já um dia lá, tipo 1h da manhã, esse Vicenzo me liga, ó, a resposta é agora. Você quer ou não quer? Olha a resposta. Olha a resposta, Tarcísio. Você quer o Falcão ou não? Falou assim, se puder, pode trazer. Resolve agora. Tô com ele no telefone aqui, eu preciso resolver. E eu lembro desse anúncio que ele deu exclusividade para nós anunciarmos, né? Ele ligou, naquele tempo tinha esse celular de satélite, né? Que hoje ele se resolve de outro jeito. E ele estava num passeio, num transatlântico, e confirmou isso por volta das 11 horas da manhã, que o Falcão era a grande contratação. Aí deu no que deu. Aquelas imagens históricas do cara chegando de helicóptero, ali na Praça dos Imigrantes, ninguém se esquece disso, né? É algo realmente fantástico. Isso foi algo que eu perdi pessoalmente, eu não estava no Brasil dessa dia. Você não estava. Eu tinha ido no Japão. Foi aquela época que você tirava as férias e prestava o intercâmbio. Então tudo isso, pessoal, fez com que fosse essa marca. Em 2012 aconteceram estas finais com equipes, né?
Você sabe o que me fez convencer bem essa história do... Quando confirmou tudo isso, eu já tinha um elenco fantástico. Lógico, eu sabia que eu tinha meus méritos de trazer a Intel até ali, mas era totalmente diferente. Aí eu fiquei alguns dias amadurecendo tudo isso, e o que fez me dar mais confiança foi conversa com os amigos. Com você, por exemplo, na época, eu lembro que eu sentei lá no Hulk, no bar dele lá, falei, Zé, que ele estudou comigo Sim. no 4º ano de grupo, né, que eu chegando em Orlândia, cara, olha a responsa que eu tô. E aí, o que você acha? Eu lembro até hoje, ele falou pra mim assim, não muda nada. Faz o que você sempre fez até hoje e segue o barco. E natural, né, que com aquela estrutura toda que se criou, as duas finais memoráveis, né? Sim, a semis contra o Joinville foi uma semis coisa... que a gente tinha contra o Corinthians. Aquele jogo contra o Corinthians foi num pacote dessa semi? Foi todo. Então, a semis foi todo contra o Corinthians. Todo. Então é coisa assim que a gente positivamente não esquece. Outro fato importante, a maior carreata da história de Orlândia, independente de comemoração política ou que seja, foi a festa em que a Intel sagrou-se pela 2012. primeira vez campeã da Liga Nacional, né? 2012. E aquela figura emblemática do Falcão. O Falcão prestou para a cidade um papel importante e, ao mesmo tempo, a Intel acabou, entre aspas, salvando uma situação que ele estava vivenciando pelo aquele, podemos dizer claramente, o desfazimento da equipe do Santos que estava montado. Dessas finais da Liga, qual foi a mais difícil? A de 2012 ou a de 2013? A de 2012, né? 2012, sem dúvida. Que foi a mais emocionante, por ser a primeira, pelas circunstâncias que foram até as semis, que às vezes o pessoal não lembra as semis. Nós fomos para Joinville, não, minto. As semis foi todo contra o Corinthians, Isso. as 4. O primeiro jogo da final contra o Joinville, lá em Joinville, no Carl Hansen, eu lembro que eu estava com o elenco inteiro quebrado. Um monte de lesão. Tanto é que o André jogou, né? Não, André... isso aí é histórico também. Isso é histórico. Eu vou contar essa historinha também aí. Mas assim, eu fui com o elenco para lá despedaçado. Só que eu tinha um elenco tão forte, que a confiança era tão grande. E foi um jogo que o Guita só não fez chover. Nós ganhamos de 1-0 com o gol do André. Mas com o elenco que o Joinville tinha, com o treinador que tinha, que era o Ferretti, tudo ficava mais difícil. Tudo se envolvia mais. E o ambiente de lá, o ginásio de lá é como o nosso, né? Sim. Uma pressão assim diferente. Ganhamos de 1-0. Para o jogo da volta, ainda tinha o Falcão lesionado, o Gemer lesionado. Se eu não me engano, não sei se o Rubinho... Eu tinha alguns jogadores lesionados. O famoso 4-4. Com meia boca. E aí treinamos muito a semana toda para sair da marcação quadrante dele. Não fizemos bem feito, tomamos 4 gols de contra-ataque, 4-0. O time dele saiu do intervalo, lembro até hoje, os caras indo pro vestiário, comemorando praticamente, porque além do 4-0, nós não estávamos jogando, cara. A gente não estava produzindo nada. Aí, aquela coisa pro vestiário, como fazer mudar essa questão, não só de jogo, não só a técnica, a tática, não, emocional. A gente tinha um elenco de seleção, mas nessa hora todo mundo se abate, ninguém é de ferro. E algum com lesão, outro com algum problema. Cheguei no vestiário, o Denis detonando os meninos. Você lembra do Denis, né? Sim. O Denis falando com os caras, falou, eu fiquei só ouvindo, eu fiquei na porta do vestiário ouvindo. Só entrei, ajustamos as questões táticas. Até tal hora a gente vai jogar assim. Quem está machucado vai pro jogo, vai pro sacrifício. Se tiver que estourar, estoura. E se não der, tal tempo eu ponho o goleiro linha. Tudo programado. Aí os caras voltou daquele jeito. Eu lembro que eu voltei com o Marinho, Rubinho, Falcão e Gé, com 2 machucados, e foi para cima dos caras em menos de 4 minutos, estava 4-3. Foi algo realmente impressionante. A final de 2013, que foi também bem disputada, mas foi uma final mais tranquila, né? Mais previsível. O que aconteceu naqueles jogos também? O elenco do Concórdia, na época, que o Serginho Bigode treinava, ele era mais reduzido. Sim. Ele tinha 2 quartetinhos ali, jogou o campeonato inteiro desse jeito. Era um time enjoado, porque tinha Pito começando a carreira, o Felipe que jogou com a gente. Era um time chato de se jogar contra, né? E lá nós ganhamos o jogo de 2-1, um gol do Pito, depois nós viramos o jogo. Gol do César Paulo, e que quase não jogou, porque veio da Europa com o joelho lesionado também.
E na final, como a gente jogava pelo empate e teoricamente nosso time era mais forte, aquela coisa, você já vai para a quadra com um pouquinho mais de autoconfiança, isso pesou para o jogo, nós demoramos para entender o jogo, tomamos pressão o jogo inteiro, e no final de novo, com a presença do Falcão e mais o elenco que eu tinha, que era Gadeia, Cabreúva, que buscamos o gol no goleiro Linha também no finalzinho do jogo. Então, teoricamente ele foi mais fácil, mas assim, não deixa de ser tão importante não. Agora, Sidão, depois nós tivemos uma participação brilhante, final em Uberlândia, aí acabamos perdendo no outro. Para que a gente tenha tempo, inclusive, de projetar também outras situações. O projeto do futsal aqui em Orlândia terminou em que ano? 2016. Nós jogamos 2015 e 2016, perfeito. Aí 2016 já fui para o Paraíso. E qual foi a razão da paralisação do projeto? Foi a reforma da quadra? Deixa eu te contar uma historinha, para mim não perder o raciocínio, só nós falamos aí do André, eu acho que nem isso você sabe. Se você pegar todos os nossos gols nas finais, todos, sem exceção, só canhotos fizeram os gols. Só canhotos? Lembra aí para você ver. Primeiro lá, Sinoê, César Paulo no 1, Falcão, Gé, Vinícius no outro, só canhoto fez os gols. E curiosamente, o André e o César Paulo, que praticamente não jogavam, nos jogos de ida, os dois deram o título para nós. Quis a circunstância que isso fosse possível, com certeza. Pois é, e isso vai muito do que você falou, voltando um pouquinho no assunto. Uma das coisas que me fez entender que eu não tinha que mudar nada além das conversas, era essa questão de deixar o grupo participar, sabe, de todo mundo se entender. Quando eu percebi que era um grupo, antes de serem bons atletas, os caras excepcionais, você conheceu bem, você sabe disso, isso de 2001 a 2015, não estou falando só das estrelas, como quando veio Cício, veio aquela base toda da seleção, Vinícius, não, estou falando dos elencos de 2011 a 2015, com todos os méritos. A minha forma de lidar com eles sempre foram as mesmas. Essa coisa de liberdade, de conversar, de trocar ideia. Essa jogada aqui encaixa bem? Encaixa. Essa aqui não encaixa? Vamos tirar fora. Hoje eu estou sentindo mais a musculatura. Posso ficar fora mais tempo? Pode. Era desse jeito. Os treinos, você lembra muito bem que os treinos eram 1000 por hora. Os caras não gostavam de treinar meia boca. Sim. Eu lembro uma vez nós arrumamos aí um aparelhinho de lactato. Medir lactato, para quem não sabe, é um aparelhinho que você mede a corrente sanguínea e sabe se está com desgaste. Eu comecei a usar isso no treino, o cara começou a querer bater em mim, porque eu tinha que tirar os caras quando tinha correndo risco. Os caras não queriam saber, eles queriam treinar. E hoje isso é usado com muita frequência, até para escalar times que eventualmente estão cansados, os jogadores são sacados. Hoje é muito mais moderno, e os caras treinavam no extremo. Eu lembro até hoje nos meus treinos, quando eu fazia treino individual, uma época eu tinha... Os pivôs eram Gé, Lucaian e Dieguinho. Os backs eram Marinho, Juná e Cício. Eles pediam para mim, nós vamos treinar a Vera. Você não apita nada, não dá nada, nós não vamos machucar um ao outro, mas nós queremos treinar a Vera. Você lembra, você ia nos treinos, você via. Então isso faz as conquistas chegarem. Né? Agora, aquela reforma do ginásio de esportes, vamos chegar a gente não vai ficar repassando o passado, mas isso quebrou a espinha do projeto na cidade, né? Sem dúvida. Pecado. Porque assim, nós viemos de 2011 até 2015... sendo o melhor time do Brasil, sabe, nós ganhamos as ligas, fomos para o Sul-Americano, ganhamos a Libertadores lá no Uruguai, depois concretizamos ela aqui contra o time da Colômbia, fomos para 2 mundiais. Esses 2 mundiais importantes, um nos Estados Unidos, na cidade de Greensboro, sim, na Carolina do Norte, e o outro no Cazaquistão, em Almaty, no Cazaquistão. E aí, era um objetivo da Intel, do Vicenzo, né? O Vicenzo sempre sonhou com isso. Nós organizamos para ganhar tudo, ganhamos tudo, só faltou os mundiais. E essa paralisação aí com a reforma do ginásio... Isso foi um problema. Esfriou tudo, a partir da paralisação, o projeto foi para São Sebastião do Paraíso, São Carlos e está hoje em Santo André. Aqui nós paramos em 2016, né? 2015. Isso. Ficamos 2 anos em Paraíso, né? Porque nós jogamos as 2 finais lá, pegou-se um certo carisma do torcedor, envolveu todo mundo. Foi a primeira cidade que eu fui buscar apoio constante da prefeitura, do comércio, indústria, 2 bons anos lá. No ano seguinte fomos para São Carlos, uma linda cidade, ótima em todos os aspectos. Começamos a lotar ginásio, fazer história também, ganhamos um título da Liga Paulista lá. Aliás, foi uma coisa curiosa,
nós, mesmo com a saída daqui, os títulos que nós participamos fora da Liga Nacional e com participações menores na federação, mais na Liga, nós ganhamos. Todos os anos nós ganhamos uma premiação. Exceto a Liga, né? Exceto a Liga. Então nós ganhamos 2 anos nós jogamos 2 anos em Paraíso, 1 ano em São Carlos. Aí no ano seguinte eu fui para Dracena, só que a Dracena infelizmente foi o ano da pandemia. Perfeito. Teve alguma coisa de competição, mas bem pequeno. Eu mesmo participei pouco, porque eu tenho diabetes. Eu ficava mais dentro do hotel preso lá do que ia para treino e jogo. Mas conseguimos fazer um bom trabalho e foi campeão da Liga Paulista também. A final foi aqui em Araraquara, contra o Pulo do Gato de Campinas, e nós ganhamos também. Depois disso eu fui para Santo André. Quanto tempo em Santo André? Santo André já vai para 6 anos já. 6 anos. 6 anos. Qual seria a situação em termos da gente projetar o futuro? A Intelli tem a franquia. Sim. Que é um patrimônio. Que é eu que cuido. E você é o presidente da DC Intelli. Exato. E houve uma informação de que o projeto em Santo André corre algum risco. O que ficou resolvido na reunião recente da questão da Liga? Não, são duas coisas diferentes, Tarcísio. O Santo André ficou uma dúvida porque houve mudança de administração. Sim. E o secretariado que assumiu, ele tem um outro perfil. Embora ele fosse salonista, ele tem um outro perfil, ele pensa de uma outra maneira. Mas acabou se chegando num consenso e manteve o que estava sendo feito. Não mexeu lá, em nada. O ano que vem continua permanece. lá. Continua lá. Mas com as mudanças que teve da Liga que foram muito grandes. A Liga mudou radical agora. Isso já valendo para 2026. Já valendo agora. É importante. A reunião foi agora, há um mês e meio atrás, no Corinthians. Teve eleição nova de presidente. Era necessário haver uma mudança. Até então era o presidente do Atlântico, o Cladir, que era o presidente. Havia necessidade de uma mudança, era necessário. E nós, praticamente quase todo mundo aí, apoiou o Felipe Drummond, que é o presidente do Magnus. Mente nova, um outro conceito de administração. Não que os outros não tiveram seus méritos, de formas diferentes. E ele não esperou nada, nem porque o correto até seria jogar esse ano, o ano que vem, como vinha, e depois sim você se programar. Sim. Não, já chegou, já mudou de imediato. Ó, tem acesso, tem descenso, a Liga o ano que vem já é só 16 equipes. Quem tiver no ranking entre esses aí permanece entre os 16. Quem não está entre esses 16 aí vai para a prata. Junto com esses que ficou fora, que são 8, tem mais algumas equipes sendo convidadas no Brasil para agregar, que tenha também uma certa organização, e por aí vai. Não é assim, vamos catar ali, não. Vai entrar mais 8 equipes do Brasil para fazer a Série Prata. Isso já para agora, vai iniciar agora. O Conselho Arbitral final é agora, semana que vem, na véspera da final. Então, assim, mudou-se tudo. Caiu equipes que nem esperavam cair. Foi até uma coisa que eu lamentei, porque não tinha no regulamento, ninguém foi comunicado, então, mas também não deixou de ser o correto, porque era necessário. Porque o desnível estava muito grande. Sim. Então a Liga agora, o ano que vem, é assim, diminuiu o número de equipes e vai cair. Vai melhorar a qualidade de competição. Vai melhorar. E nesse caso, até para que o amigo também entenda, o Cido continua presidente, mas ele se libera das funções de treinador. Não, isso faz tempo. O que lhe dá a condição, inclusive, de ser o gestor da própria liga, da própria franquia da Intelli. Sim. A pergunta que todo mundo quer fazer. Eu faço a pergunta para o Vincenzo, ele desconversa. Desconversa no bom sentido. E você, particularmente, você acredita que mesmo sem o apoio, quando eu digo apoio, patrocínio efetivo da Intelli, mas a franquia da Intelli, você vislumbra alguma chance do projeto voltar aqui em Orlândia um dia? Tarcísio, eu tenho alguns pensamentos bem claros sobre isso. Não tenho nem por que não esconder. Todo mundo que me pergunta, eu falo a mesma coisa. Só que houve uma mudança agora, um pouco assim... São 2 fatores que mudou um pouco, que me deixou muito assim, repensando a situação. Primeiro, essa situação que se criou em Santo André, de repente, por uma mudança administrativa, embora eu esteja lá há 5 para 6 anos, me mostrou que não é seguro. Entendi. Tá? Então você pode hoje
estar bem, o trabalho lá é muito bom, cara. A gente tem todas as escolinhas. Não, a estrutura é bonita Não, mesmo. nós temos todas as categorias, jogando Paulista de igual para igual com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, de igual para igual. E quando eu cheguei, estava engatinhando, hoje já está lá em cima. Mas não é seguro, porque depende de outras pessoas que não tem esse apego pela franquia, não. Então isso me fez balançar um pouquinho. Nesse meio tempo, você sabe, eu recebi um convite pela administração atual para fazer parte da Secretaria de Esportes. Consultei o Vicenzo, ele falou, ó, eu só autorizo, eu quero que você ajude, o que for possível, porque a cidade precisa, mas eu não quero que atrapalhe lá. Então, eu continuo como presidente lá, eventualmente, agora muito esporádico, muito mais difícil. Tanto é que você mudou-se para cá. Sim, eu trouxe tudo de volta. Então, isso mostra que você, sim. o seu vínculo hoje é aqui em Orlândia, em termos de tempo. Por que, Tarcísio, que eu tomei essa decisão? Eu criei lá, com 6 anos, eu tenho um grupo de pessoas que eles são capazes de administrar bem. Os treinadores que eu tenho lá em todas as categorias, administro com a maior tranquilidade, sem problema. E com esse negócio de internet hoje, você está... Muito fácil. Parece que você está offline, mas você está online o tempo todo. Verdade. Com todo mundo. Eu consigo pegar hoje, por exemplo, que isso também acontece, né? Tem um probleminha lá no treino, entre um atleta ou outro, chegou para mim uma informação, se eu conversar 10 minutinhos com um ou com o outro, eu já sei o que está acontecendo. Perfeito. Então, a experiência, todo o tempo, me deu a segurança de poder vir ajudar. Aí, o que mudou? Estando aqui, eu vinha para cá passear, a cobrança, a pergunta, era constante. Natural, o torcedor me via, ó, e aí, vai trazer o time de volta? Aliás, deixa eu só te contar uma coisa. Teve um evento recente agora, na semana passada, de título de cidadania para o deputado Baleia Rossi e o deputado Léo Oliveira. Todos os oradores, o Vincenzo estava formando a mesa, todos perguntavam para o Vincenzo quando é que voltaria o futsal para Orlândia. Então, não só de Orlândia, mas pessoas da região inteira querendo saber. Então, agora continua o teu raciocínio. Então, Tarcísio, isso é constante. E eu sei entender isso, porque, cara, quem viveu aquilo tudo lá e passou até para os filhos eram pequenos, quem tinha 10 anos naquela época, hoje está com 20, sentiu na pele tudo isso. Então, eu estando lá em São Paulo ou outro lugar, quando eu vinha passear ou batia aqui e voltava, eu sentia isso de uma maneira. Estando aqui mais próximo, todo dia, conversa com um, você percebe que a necessidade é bem maior do que a gente podia imaginar. A saudade, a intenção, o querer... E mesmo porque o pessoal fala o seguinte... A reforma do ginásio travou um projeto. Exato. Agora tem ginásio, nós não temos futsal. Exato. Mais ou menos essa. Exato. Agora sim, assim. Para responder bem a sua pergunta. Obviamente, eu converso muito isso com o Vicente, já conversei agora há poucos dias. Não é que ele não tem intenção, Tarcísio. Houve muitos problemas nesse meio do caminho. E tem alguns que magoaram ele demais. Sabe, uma ação trabalhista, por exemplo, que ele teve, já faz 15 anos, vai falar com ele, sai lágrima do olho. Tão chateado que ele ficou, porque quem estava no dia a dia como você estava e quem acompanhava sabia a estrutura que dava para os atletas, a condição que dava, a condição salarial, a condição de vida que tinha. E ter esse tipo de coisa, por mais que a pessoa tenha direito, sei lá, vai de cada um, né? Mas isso deixou ele muito ferido. E também tem uma coisa que é importante, a idade vai chegar para todo mundo. Né? Hoje eu percebo que ele tem outros afazeres, ele tem que passear com os netos que ele não tinha na época, objetivamente o que nós plantamos lá atrás nós colhemos, então isso diminui esse ímpeto, eu entendo isso. Então quando a gente pergunta para ele se ele tem interesse, ele fala que não, ele fala que hoje os objetivos dele são outros, ele tem outras coisas para fazer, e tem essa questão aí, que isso aí até hoje ele nunca mais esqueceu. Todo momento ele me fala, ele cobra. É uma coisa assim que... Vou te dar um exemplo disso. Eu estou tocando o projeto sozinho desde 2016, numa condição financeira bem mais limitada. Sim. 16 até hoje, olha o tempo que se passou. Eu não tive nenhuma ação trabalhista. Por quê? Logicamente que eu me segurei por contratos, né? Cumpri os contratos ali, tal. A forma de tratar, às vezes, o atleta como pai, como irmão, como amigo, às vezes segura um pouco a onda, do que uma empresa que é a empresa. O trato com a empresa é uma coisa.
O trato esportivo ali no dia a dia, ele é diferente. Ele, ao mesmo tempo que você bate, você vai lá e afaga. Sim. É diferente. Aí hoje, estando aqui, quando as pessoas me perguntam, no começo eu estava muito assim, ó, não, o tempo todo não. Explicava o porquê. Não abria nenhum precedente assim, não, tem uma chance e tal. E eu sempre me preocupei também com outra coisa. A nossa régua subiu muito, né? Nós chegamos no limite máximo do nível. Hoje, o nosso futsal, onde você vai no meio do futsal, ainda é reconhecido por aqueles feitos lá. Com certeza. Uma preocupação. Se eu fizer um time aqui hoje com um orçamento mais limitado. Esse time seria competitivo hoje? Hoje você consegue competir porque o sistema de jogo mudou. Mas você não vai ganhar o título. Sim. Você não vai jogar para ganhar título. Se você investir menos... Você pega a liga hoje, aqui mudou o formato, mas você pegar ali 24 equipes, 8, 9 tinham um investimento para ser campeão. Quem passasse dali era por acaso. Sim. Ou porque fez algo muito diferente. O Jaraguá, por exemplo, está chegando sempre agora porque se preparou de uma forma e, curiosamente, a forma de administração de quadra é igual à minha. Uhum. O Junai levou a filosofia de uma forma, o Xande super inteligente, os caras trabalham em grupo. O coletivo todo participa. Então, assim, com o investimento e mais isso, 8, 9 times que chega. Com essa mudança para 16, vamos ver como é que vai ser. Então é até difícil se imaginar ainda o cenário, né? Agora você imagina. A gente pode dizer que por enquanto não existe uma possibilidade, mas sonhar não é impossível. Mas hoje o que eu tinha de pensamento estando longe e sentindo menos esse apego, esse calor de perto, era Hoje eu já penso que, até pela mudança, essa mudança da liga, de ter 16 na ouro, 16 na prata, tudo no alto nível. Detalhe, Tarcísio, entrou o CBC, que banca todas as viagens aéreas, que na época, financeiramente, isso era um problema sério. Era muito sério, era uma grana danada. O tempo de viagem hoje é menor. Antes a gente tinha que sair daqui para jogar lá no sul, a gente gastava 4 dias para ir e voltar. Hoje você vai num dia antes, joga no outro você está voltando. É muito mais simples. E sem custo. Agora, Cido, avançamos bastante o horário. Eu só quero dizer o seguinte: o Bruno, filho do Sidão, eu vou resumir a situação, ele já passou por 3 experiências, né? Tubarão, passou lá no Distrito Federal. Sim. E atualmente está no Foz do Iguaçu. Exato. Faltou algum outro time? Não, ele teve comigo em Santo André, mas... Sim, mas vamos dizer não, fora... Não, só isso aí. Ou seja, decolou. Está com o projeto dele. A gente percebe, por exemplo, no Tubarão ele ficou um bom tempo, 2 temporadas. 2 temporadas lá. O que 2 temporadas num futsal... E até então ele pegou times pequenos. Sim, aí, né? Então exatamente. Ou com 30 e poucos anos. O Bruno vai muito bem, obrigado, tá? Nesse sentido. Cido, rapidinho, para a gente encerrar a questão dessa sua opção e o que você pensa da atuação aqui. Nesse projeto como diretor na área de esportes da nossa secretaria aqui de Orlando. Olha, Tarcísio, cara, curiosamente, até arrepia de falar, tudo que eu fiz na minha carreira, na minha vida, foi sonhos que eu fui construindo e consegui alcançar, né? Você viveu boa parte disso, você sabe disso. Eu sempre tive interesse em ajudar mais. Mas nunca me chamaram, nunca me convidaram, e por aí é a opção de cada um. Quando veio o convite, e eu estou participando do dia a dia de Orlândia, estava participando do dia a dia de Orlândia muito pouco, né? Estou fora desde 2016. Quando eu recebi o contato, eu falei, gente, lembrou de mim, num momento tão assim, mais do que rapidamente, eu liguei para o Vicenzo, troquei uma ideia com ele, eu me vi na obrigação de tentar. Sim. Sabe, a gente percebe que é difícil você trabalhar num lugar que você trabalha como empresa e trabalhar no poder público, como você sabe que é a dificuldade. Cheguei aqui muito bem recebido por quem me convidou, por todas as pessoas envolvidas, sem problema nenhum. Só que é um espaço diferente. Para quem estava habituado a dizer, eu quero fazer isso, vou lá e faço. É que trava, né? Vou contratar 2 treinadores para fazer isso. Licitação. A licitação por pregão eletrônico, que você Deus sabe de onde vai sair. Aí quem não está acostumado estranha. Prepare-se. Aí fui visitar as praças esportivas. Cara, uma cidade pequena como a nossa, com boas praças esportivas. Tarcísio,
com muitos problemas para se ajustar, todas elas. Ninguém frequentando, porque mudança de hábitos, é claro isso. Eu fui ficar na casa do Bruno, lá no condomínio Torino, até eu me ajeitar. Eu comecei a passar ali do lado do campo do centro de lazer. Cara, não via nenhuma criança jogar bola. Eu falei, não é possível. Tem alguma coisa muito errada. Então, assim, eu estou primeiro entendendo a situação. A minha ideia é trabalhar o máximo possível uma faixa etária só para criança. Eventualmente eu posso lançar aí torneio para adulto, para futsal, vou fazer. Vou pensar nesse caso de ter um time competitivo em Liga Nacional, em Paulista, vou pensar. Mas tudo tem a sua hora. Então, primeiro nós temos que preocupar em estruturar, desde praças esportivas, desde projetos, de estruturar escolinhas, tudo, fazer de tudo para trazer de novo o jovem para cá. Curiosamente, o que tem hoje me surpreendeu. Eu não tinha noção que o tanto de gente que estava participando dos projetos da cidade. Em lutas marciais, por exemplo, capoeira do Toizinho, e tem outras coisas aí boas. Bons projetos existem. Tem boas. Mas só que nós estamos, assim, em todos os aspectos, precisando crescer muito. Então, a minha ideia de vir, de poder ajudar, de poder somar, você pode ter certeza, é a mesma gana, é a mesma intenção de quando eu fazia os times campeões da Intel. Para você entender bem o que você perguntou, a minha ideia é essa. Principalmente para as crianças, para jovens, eu vou trabalhar o máximo que eu puder para isso. Claro, vai ter para todo mundo, se for o caso, vai. Mas aí eu tenho que me adaptar a essas questões aí, tudo aí de administrativas, entender tudo. Hoje eu fui no ginásio o dia inteiro. Eu olho aquele ginásio daquele jeito lá, vazio praticamente, assim, ainda me dá uma agonia, porque daquilo não pode. Tem que fazer parte de um processo educacional. Perfeito. Tem que ser esportivo, educacional, e é esse o objetivo. Eu vim para somar, para ajudar, como eu sempre fiz pela cidade, a intenção é de novo continuar fazendo. Sidão, foi uma alegria muito grande receber. Eu que agradeço, Tarcísio. Uma alegria muito grande. E quero dizer que, com o episódio do Sidão, na próxima semana teremos o último episódio do ano de 2025 do nosso canal do YouTube Tarcísio Manso Convida. Beleza?